Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Dou as boas-vindas a todos que estão na galeria, pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Shalom a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Leitura de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Ofício número 001 de 2024, Criciúma, 26 de março de 2024. Referência, indicação de líder de bancada. A presidência da Câmara Municipal de Criciúma, excelentíssimo senhor presidente. O Partido Social Democrático, PSD, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 109 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Criciúma, Resolução número 12 de 2022, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência indicar como líder da bancada do PSD, junto a essa augusta Casa Legislativa, a vereadora Giovana Benedetti Zanetti, a que faz em consonância com as regras regimentais aplicáveis à espécie. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração. Respeitosamente, Napoleão Bernardes, presidente em exercício do PSD de Santa Catarina. Câmara Municipal, sessão do dia 26 de março de 2024. Expediente, projeto de lei número 10 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Projeto de lei complementar PL 02 de 2024, de autoria da mesa diretora. Indicação número 129 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento número 137 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 138 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Por solicitação do líder do governo, estou suspendendo a sessão por até 10 minutos, uma reunião na sala presidencial. Reabertos os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, em relação ao requerimento 124, a nossa audiência amanhã no Colégio Marista, eu estou solicitando o adiamento para o dia 10, então, de acordo com a assessoria, não vai haver nenhum tipo de choque. Atendido em pleno. É votação? É votação. Os favoráveis, então, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Obrigado. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador, líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres das comissões de Obras e Saúde e Educação ao projeto de lei PR 16 de 2024. Esse projeto ele é referente àquela UPA da Boa Vista, que a Unesc vai ser a gestora lá, e
e a gente gostaria de botar em tramitação pelo fato de que o nosso secretário está se afastando e gostaria de deixar isso tudo encaminhado. Eu já comentei a dispensa da Comissão de Obras e da Saúde. Obras da Saúde. Então, o pedido de dispensa de pareceres da Comissão de Obras e de Saúde do PE 16 de 2024. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria, então, de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto de lei PE 16 de 2024, com base no artigo 148, inciso 1º do Regimento Interno de Urgência, urgentíssimo. O pedido de inclusão do PE 1624 na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço conforme solicitação da vereadora Giovana Vitor Mondardo. É Vitor, né? Vitor. É. Pesquisador e criador de conteúdo, o senhor Ismael Gabriel, que discorrerá acerca dos trabalhos desenvolvidos nessa área. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto a essa mesa diretora. Tudo bem, irmão? Tudo bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Não, pode ficar aí, professor. Senta aqui. Fica à vontade aqui, tá? Obrigado. Solicito a vereadora Giovana Mondardo para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Já está ligado. Tá. Oi? Boa tarde, presidente, à mesa diretora, ao nosso convidado Ismael, aos nobres colegas vereadores e vereadoras e também ao público que nos acompanha aqui presencial e virtualmente. Quero te desejar boas-vindas, Ismael, dizer que, para quem não conhece, Ismael é pesquisador, escritor, um menino angolano que mora em Criciúma já há mais de 10 anos e que tem feito um trabalho não só no digital, mas mais recentemente no dia a dia das escolas municipais aqui da cidade, e a gente quer muito em breve ampliar esse trabalho, porque é um trabalho de fato da aplicação da lei que exige a educação aliás, a exploração da cultura e da história afro-brasileira e africana dentro das escolas. Então, Ismael, desejo que seja uma tribuna livre muito profícua para ti. Eu gostaria que tu, ao longo da tua fala, discorresse um pouco sobre essa experiência aqui no município, inclusive com a manifestação da tua presença, inclusive justamente pela tua presença no GLE10 e o quanto que Criciúma se destacou nessa perspectiva pela tua iniciativa, pela tua, certamente, reivindicação de estar nesse lugar e poder nos ajudar a conduzir uma educação melhor para a cidade. Obrigada. Ismael, bem-vindo. Você tem até 28 minutos para discorrer a respeito deste assunto. Pode ficar à vontade. Obrigado. Obrigado à sessão. Muito obrigado, primeira vereadora Giovana, pelo convite de estar aqui. Obrigado também pela recepção. Dizer que eu sou angolano, como a vereadora já falou, sou angolano, moro em Criciúma faz 10 anos, exatamente 10 anos, em 2024 faz. Mas, a partir desde que eu estou aqui na cidade, eu sempre quis contribuir para a cidade. Não só como estudante, mas também como morador aqui da cidade. Por isso que eu sou voluntário da Defesa Civil, né? Um dos únicos estrangeiros, fomos 3 estrangeiros na turma, né? Um angolano, um peruano e, se não me engano, um espanhol. Então, eu sou também participante da cidade, né? Então, no sentido de eu mostrar a minha origem, sempre as pessoas me perguntavam de que lugar eu era no continente africano. Sempre questionaram de que origem eu sou.
Então, em vários espaços onde eu frequentei, as pessoas sempre, as perguntas eram as mesmas. Então, eu criei uma página no Instagram que fala sobre o continente africano, né? Que fala que África do jeito que nunca viu. Porque, normalmente, a África que é mostrada para nós é uma África sofrida, uma África em desespero, uma África em conflito, mas eu quero mostrar aqui para a sessão que existe uma outra África que não é ensinada. E quando eu cheguei, muita gente perguntava para mim essas todas as questões que acabei de referir, e me veio à mente por que as pessoas não têm conhecimento sobre a África, por que as pessoas não falam sobre a África. Daí eu percebi que é uma questão também pautada na educação, principalmente, na educação. Então, onde a educação não passa uma visão muito bem estruturada sobre o conteúdo, sobre o continente africano. Normalmente, como vê essa imagem aparece aí na tela, que é uma África normalmente desse jeito, onde a fome paira normalmente. Então, eu percebi também que o único sentido que as pessoas falam sobre a África é em termos de escravidão, do que a África, muita gente acha que a África começou no período escravocrata, a história da África começou na escravidão, pós-escravidão, durante a escravidão e pós-escravidão, a África parou no tempo. Mas eu mostro para os caros presentes aqui na sessão que a África é muito mais do que isso, e é isso que eu tento mostrar em sala de aulas. Normalmente, recentemente foi feita uma pesquisa pelo Instituto Alana e pelo Instituto Geledes, né, que revela que mais de 79% das secretarias de educação no Brasil inteiro, mais de 79% não fala sobre assunto afro-brasileiro em sala de aulas. Mais de 79%, somente 21% fala sobre educação afro nas escolas. E nós sabemos que não só a sociedade cristianense, mas em si a sociedade brasileira é uma sociedade que é pautada pelo africano, pelo afro-brasileiro. Né? Então, é importante passar esse conteúdo para a sala de aulas. Se eu perguntar aqui para os caros presentes quais são os países da África que os senhores conhecem, né, que já ouviram falar, por exemplo, ou se a gente queira viajar para algum lugar, qual seria o destino? Será que iria surgir nomes como dos países africanos? Por exemplo, Angola, Argélia, Guiné-Bissau. Então, África é um conjunto de países. África é um continente. Então, normalmente é tratada como se fosse um único lugar. Já chegaram a me perguntar, né, se eu conhecia todo mundo que vinha para cá, né, para aqui. Né, já chegou na época que eu trabalhava no Hospital São José, né, que também é o maior orgulho de ter passado também no maior hospital do Centro-Sul catarinense. Sempre surgia lá irmãs chamadas Ismael. Tem um conterrâneo lá na sala de triagem. Eu falava, irmã, meu conterrâneo, mas ele fala português? Não, fala uma língua lá que eu não consigo entender. Eu falei, mas irmã, eu não conheço, talvez eu não conheça. Mas você não vieram lá de todo mundo, de um só lugar, de todo mundo lá? Então, dá para entender que todo mundo veio do mesmo lugar. Né? Então, você passar aqui no centro, encontrar um vendedor, vou falar que acho que é vizinho de Ismael lá em Angola. Né? Então, provavelmente é isso que acontece onde as pessoas têm essa visão sobre o continente africano. Então, foi a partir dessa temática, dessa visão que eu tive, que era uma defasagem muito grande sobre, não só o conteúdo em Criciúma, mas no Brasil inteiro. É uma situação que é vivenciada em todas as escolas. E com isso, eu procurei, quando eu já tinha o projeto África nas Escolas, procurei um meio de como chegar essa informação até os estudantes. Primeiramente, eu botei um projeto, sair nas escolas mesmo, apresentando quem eu era,
qual a minha formação e qual o tipo de conteúdo que eu apresentava. Então, surgiu uma rejeição 100%. 100%. Eu ofereci o material, tanto nas escolas municipais, estaduais e até mesmo privadas. Tive uma rejeição de 100%. Né, de 100%. Então, em 2022, teve a Semana da África, no dia 25 de maio de 2022, o Museu Augusto Casagrande estava tendo uma sessão de apresentação à cultura africana. Então, graças também a um amigo, inclusive ele está aqui, o Michael está aí, ele me mandou uma matéria dizendo que teria uma Semana da África, no Museu Casagrande. Então fui lá, me apresentei à historiadora Cíntia, e juntamente com a representante da Secretaria de Educação, a Andresa. Então, mostrei qual era o meu projeto, que era a África nas escolas. Então, sendo assim, aí teve uma primeira conversa sobre a necessidade de ter um projeto como esse em sala de aulas, né, sabendo que existe uma grande defasagem sobre o ensino. Então, assim começou o projeto. Voltando às minhas redes sociais, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores em todas as redes sociais. Né? Quem tiver oportunidade, acho que vai passar aí as redes sociais. E também já concorri a alguns prêmios, também a premiação, por exemplo, na plataforma do Kawaii, que eu fui saí em terceiro lugar dos perfis sobre educação no Brasil. Então, saí em terceiro lugar, já fiz várias entrevistas, tanto aqui regionais como nacional também, e eu venho fazendo esse serviço. Mas, voltando, dizendo que eu tinha essa grande necessidade, sabendo que eu tinha esse trabalho nas redes sociais, eu precisava que Criciúma também, a cidade que me acolheu muito bem, também tivesse esse projeto em salas de aulas. Porque até já tinha feito palestras para fora, em São Paulo, em Salvador, né? Já tinha feito palestras online durante a pandemia. Então, assim começou o projeto piloto em sala de aulas, nas salas de aulas em 2022 ainda. No último semestre de 2022, teve um projeto piloto, onde levei essa palestra em sala de aulas para apresentar às escolas, aos diretores, aos alunos. E, graças a Deus, a aprovação foi 100%. Todo mundo gostou do projeto, todo mundo quis participar, que tivesse, né, acho que o melhor marketing que foi feito boca a boca. Então, todos os diretores viram que os que receberam o projeto piloto gostaram todos e, posteriormente, a gente levou esse projeto para 2023, só que nós agora queríamos fazer um projeto maior, que tivesse uma abrangência a mais escolas também e mais alunos também. Então, aí, a prefeitura abriu uma licitação para que tivesse um projeto, né, que tivesse uma licitação, e eu fui o único que apareceu na licitação, porque não tinha mais nenhum outro perfil que pudesse levar essa temática sobre a África nas escolas. E por isso, nesse exato momento, estamos eu venci, claro, como único candidato na licitação da Prefeitura de Criciúma, e eu estou levando esse projeto em sala de aulas. Mas também eu quero dizer que não sou necessariamente levar esse projeto, que já abrangia mais de 2.000 alunos, por exemplo, tanto aqui em Criciúma, quanto no Brasil inteiro, que eu já viajei a alguns estados que me convidam para poder palestrar, ministrar acerca do continente africano. Então, assim, há necessidade também que esse projeto seja levado também nas escolas estaduais, porque há uma grande dificuldade para que esse projeto África nas escolas possa abranger também os alunos, os estudantes, porque não é só um estudante de ensino fundamental 1, não é só também tem a necessidade do ensino fundamental 2,
do ensino médio, por exemplo, ter esse conhecimento, mas também, acima de tudo, o ensino também universitário também, porque nós sabemos se tem uma dificuldade na base, né, a construção dessa temática na base, posteriormente também no topo, também no ensino universitário também teremos essa dificuldade, né, e sabemos que tendo essa dificuldade, a gente não consegue nem comentar determinados assuntos, porque a gente pensa que é todo lugar, né, que a África é pobre, miserável, e a gente não tem esse conhecimento profundo do continente africano, porque nos falta na base realmente este assunto, essa temática, né? Então, estou aqui também para que os vereadores também tenham esse conhecimento, que é fundamental para que, assim, com a ajuda dos senhores também, a gente possa levar esse projeto mais adiante, mas não só levar o projeto adiante, mas também colocar em prática também todas essas temáticas do ensino sobre o continente africano, né? O que eu quero dizer essa temática sobre o ensino fundamental, esse conteúdo do ensino sobre o continente africano? Quero dizer que quando nós ensinamos, por exemplo, o assunto África, nós percebemos que também poderá ser falado sobre as questões étnico-raciais também, que é um assunto muito importante. Nós sabemos que existem questões raciais, questões de racismo em salas de aulas, nas escolas. Então, só mostrando a diversidade do que é o Brasil, né, a sociedade brasileira, a sociedade cristianense, que a gente se depara com várias pessoas que são estrangeiras, igual eu, por exemplo, falo fluentemente português. Já me perguntaram, mas Ismael, você fala tão bem português, por que você fala tão bem assim português? Mas você aprende rápido? Sim, primeiramente eu falava, nossa, eu aprendi em 2 meses, já sabia falar. Mas você não veio lá da África, como assim tão rápido você já... Não, é que eu sou angolano. Mas a Angola fala português? Sim, na Angola também fala português. Inclusive, infelizmente, Angola, a região do que é Angola hoje, antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses no Brasil, infelizmente eles já estavam lá. O Brasil foi invadido em 1500, certo? Então, Angola foi invadido, do território que hoje é Angola, foi invadido em 1482, ou seja, 18 anos antes. Então, é importante falar sobre essa questão, mostrar que existe uma diversidade, não só... Eu entendo que aqui no Brasil, infelizmente, a nossa educação ainda é politizada. Infelizmente, nós conseguimos falar sobre a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, todas essas revoluções que aconteceram na Europa, nós conseguimos falar. Mas, se a gente falar sobre a temática africana, acho que existe uma grande rejeição. Por isso, é importante esse ensino em sala de aulas. Então, mais uma vez, eu agradeço. Estando aqui, caso os caros vereadores tenham algum questionamento, estou aberto também a questionamento. Obrigado. A palavra está aberta aos vereadores. Tem alguém que quer questionar alguma coisa? Colocar? Não? Vereadora, quer falar alguma coisa? Tem 13 minutos ainda? Ismael, agradecer demais a tua presença, agradecer dizendo que a contribuição que tu faz nas escolas municipais aqui da cidade reverberam certamente numa repercussão nacional, e a gente já percebe isso não só pela tua presença no digital, pela tua atuação nas mídias sociais, mas especialmente nessa identificação, especialmente na primeira infância, que a gente sabe que tem um potencial gigante e transformador na vida dessa juventude, que vai crescer conhecendo não só um pouco mais sobre a África, mas criando condições para que a gente viva numa cidade, num estado e num país que preserve a nossa identidade, mas que faça construções pela igualdade racial e que supere o preconceito, especialmente aqui na nossa cidade. Então, parabéns demais. Vai poder contar com o nosso apoio, certamente, né, presidente, para ajudar na construção, da ampliação desse projeto nas escolas estaduais. É uma dedicação
que acredito que as vereadoras aqui, que são professoras também, podem nos auxiliar nesse aspecto, porque tem relação com a educação do município, mas também do Estado, e já peço ajuda aqui, com muita humildade das colegas, para a gente poder ajudar o Ismael a levar não só para as escolas estaduais, mas também na perspectiva aqui, através, portanto, talvez até do colegiado da Secretaria de Educação, da ANREC, acho que tem possibilidade da gente apresentar esse projeto. O Ismael, para quem não conhece, é referência no país inteiro, para fora do país, e quando me deparei com ele sendo de Criciúma, morando aqui, acho que dá para dizer já que você é um cidadão criciumense, e me deparei e fiquei muito surpresa e muito feliz e honrada de ter a tua presença, porque tu és uma das figuras mais marcantes da educação pública brasileira, da educação brasileira, especialmente no letramento racial. Parabéns, obrigada. Obrigado. Ismael, sem dúvida nenhuma, acho importante, até porque a África é um continente, então tem vários países, eu acho que essa noção, eu falo porque tem muito trabalho social de igrejas nesses países, né? Eu citei ali Guiné-Bissau porque tem um trabalho muito social lá, que é um país da África muito pobre, né, Guiné-Bissau. Mas, enfim, acho importante, né, esse trabalho nas escolas, e, sem dúvida nenhuma, essa casa está à disposição também. Você tem ainda 11 minutos, suas considerações finais aí. Quero agradecer mais uma vez pelo espaço e realmente não só levar para Criciúma, mas também para a região toda da ANREC e ser referência, né? Eu citei inicialmente a estatística de 79% das escolas das secretarias do Brasil inteiro, dizendo que Criciúma não entra nessa estatística graças ao projeto África nas escolas. Então, podemos dizer que Criciúma é referência, está sendo referência na educação municipal quanto ao ensino sobre África nas escolas. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo espaço e pela abertura, né, que me concedem a estar aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos suspender a sessão por até 5 minutos para a gente despedir do convidado aqui e tirar uma foto aqui oficial. Reabertos os trabalhos, passamos agora para o horário político. Fará uso nesse horário o senhor Alexandre Reis de Farias, vice-presidente e administrativo também. Ceder um tempo, vereador Júlio César Kaminski, Manuel Rosengue, Valmir D'Agostin, Giovana Zanetti, Roseli Maria de Luca, Neto, vereador Zairo, vereador Nicola e vereador José Paulo Ferrarese. Então, eu quero convidar para adentrar a este local o senhor Alexandre Reis de Farias. Jair, tu deu 9. Tu deu 9. É porque o Neto entrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viu? 9. Então dá 31. 31. 31,5. Convido o vereador Zairo Casagrande para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Senhor presidente, boa tarde, boa noite, mesa, vereadores e vereadoras, o povo que nos assiste, que nos acompanha pela rede social, em especial a torcida carvoeira, senhor Alexandre Farias, boa tarde, vice-presidente do Tigre, Rodolfo Moretti, diretor de Relações Internacionais do Criciúma Esporte Clube, que está presente, Roberto Lino, o carvoeiro doente,
a Esther, o Gustavo, o Didé. E saudar especialmente a TV Tigre, que vai acompanhar a nossa sessão. Faça bom uso, senhor Alexandre, da palavra, sobre a conjuntura do Criciúma, os aspectos desse pedido do Criciúma com relação à isenção do IPTU e aquilo que mais o senhor achar importante e necessário. Fique bem à vontade nesta casa. Senhor Alexandre, Vossa Senhoria tem até 30 minutos. Excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, que compõem essa honrosa casa. Inicialmente, gostaria de agradecer aos vereadores Rosenque, Zairo, Roseli, Daniel, Ferrarese, Giovana Zanetti, Miri Kaminski e Nicolas, que cederam seus preciosos tempos para que eu pudesse fazer uso da palavra. Talvez não haverá necessidade de tanto tempo assim, mas desde já eu agradeço a todos vocês. Gostaria de saudar também o público que nos assiste aqui presencialmente e que nos assiste também pelas redes sociais, bem como uma das nossas criações no Criciúma Esporte Clube, a nossa TV Tigre, que tem feito um trabalho ímpar, fundamental, na divulgação do nosso Criciúma Esporte Clube. Uma TV que não tem cobrido apenas o futebol, tem feito a cobertura de todos os trabalhos sociais, extra campo de jogo, que a nossa diretoria tem feito. Infelizmente, o nosso presidente, Vilmar Guedes, não pôde estar presente, compromissos particulares, e caberia a mim, como vice-presidente administrativo, fazer uso da palavra, uma vez que nos foi cedida, não só para defender os interesses do Criciúma Esporte Clube, mas também para poder apresentar a vocês tudo que foi feito por essa diretoria desde quando nós assumimos no ano de 2021. Acho que sopram ventos de alegria e é momento de pararmos e pensarmos em todas as lições que aprendemos e ensinamos. Porque nós não estamos aqui só para aprender. E muitas vezes nós estamos aqui também para ensinar. Todos nós temos um pouco de aluno e temos um pouco de professor. Quando nós iniciamos esse novo Criciúma, uma das nossas metas iniciais era valorizar o nosso sócio torcedor. Nós assumimos o Criciúma Esporte Clube com 850 sócios. E a nossa primeira campanha foi: o Criciúma é nosso. O Criciúma é de Criciúma. O Criciúma é da região carbonífera. Nós, rapidamente, alcançamos o número de 5.000 sócios e hoje temos nada mais, nada menos que 18.300 sócios no nosso quadro social. Mas é importante que vocês tenham consciência de que o início nosso foi um início muito difícil, quando o então ex-presidente Anselmo Freitas, juntamente com 2 grandes colaboradores do clube, tiveram que investir R$1.500.000 para darmos início a esse novo projeto do Criciúma. Porque o Criciúma voltou a ser do seu associado, voltou a ser da sua torcida, porque, sem demérito a administrações anteriores, nós tínhamos um outro modelo de gestão, muito popularmente falado como clube-empresa. E quando nós assumimos sem absolutamente nada. E foi necessário
investir para dar o pontapé inicial em torno de R$1.500.000. Na época, já que o assunto aqui é IPTU, o valor do IPTU anual era de R$150.000. Ou seja, já representava 10% do valor que aqueles abnegados tiveram que investir. E como o ex-presidente Anselmo falava, nós colocamos o trem no trilho e 3 meses depois o trem descarregou. Por quê? Porque o Criciúma foi rebaixado para o campeonato catarinense da Série B. Mas nós não esmorecemos. No mesmo ano, o destino nos reservou uma ascensão da Série C do Campeonato Brasileiro para a Série C, quando nós ganhamos o jogo lá em Belém do Pará, uma vitória de 1-0 no segundo tempo. O Criciúma começava a renascer ali. No ano subsequente, tivemos que disputar a Série B do Catarinense. Mas nós tivemos sorte porque nós enfrentamos no primeiro trimestre, que nós não tínhamos calendário, porque o primeiro trimestre era o Campeonato Catarinense da Série A. Nós tivemos que apenas disputar a Copa do Brasil, porque o Criciúma ainda estava na Copa do Brasil em função do ranking da CBF. E aí nós jogamos com o América Mineiro, ganhamos nos pênaltis, jogamos com a Ponte Preta, ganhamos nos pênaltis, e jogamos com o Fluminense em casa, teve um lance duvidoso, ganhamos o jogo, poderíamos ter aberto um placar maior, e acabamos perdendo no Maracanã. Mas naquele momento, estando na Copa do Brasil, nós começamos, de forma muito embrionária, a recompor o nosso caixa. Tivemos uma Série B e uma Série B do Catarinense que foram jogadas praticamente primeira parte da Série B no primeiro semestre e o Campeonato Catarinense da Série B no segundo semestre de forma concomitante. E fomos campeões da Série B do Campeonato Catarinense. O Criciúma voltava a se fortalecer, mais estruturado. E por 6 pontos, nós não subimos naquele ano na Série A. E às vezes nós nos perguntávamos, mas se nós não tivéssemos o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Catarinense da Série B, talvez a gente poderia ter subido. Nesse meio tempo, o presidente Anselmo ficou doente, assumiu o presidente Guedes, que já fazia parte da nossa diretoria, que conduz magistralmente o clube até os dias atuais. E digo a vocês que eu tenho muito orgulho de representá-lo aqui hoje, pela forma com que o presidente Guedes administra o clube com pulso firme. Ele sempre diz, nós temos que ter muito cuidado, porque se nós não formos efetivos na gestão de um clube, daqui a pouco o Criciúma Esporte Clube volta a vender rifa. E é importante que a gente diga isso, sem desmerecer, porque nós tivemos brilhantes presidentes na história do Criciúma, grandes presidentes vitoriosos, mas é importante que a gente diga que em toda a sua história, o Criciúma sempre correu com o Pires na mão. Infelizmente. Uma cidade do interior, com 200 mil habitantes, com dificuldades, mas, graças a Deus, nessa gestão, e eu posso dizer para vocês, e não quero aqui que venha soar até certo ponto de arrogância, acredito que esse momento que o Criciúma vive é o melhor momento da história do Criciúma do ponto de vista financeiro. Nós não pegamos R$1 em banco, nós cumprimos com todas as nossas obrigações, nós temos um pouco de dinheiro aplicado, mas tudo isso por causa do pulso firme do nosso presidente, dos seus vice-presidentes, dos nossos diretores. E aí veio 2023, fomos campeões catarinenses. Subimos para a Série A. Esse ano, iniciamos o ano campeão da Recopa. E estamos em mais uma final do Campeonato Catarinense, cujas quais serão jogadas
no próximo sábado e depois no outro sábado. E uma semana depois, iniciamos o tão sonhado Campeonato Brasileiro da Série A, que muitos acreditam que nós estaremos de passagem. Mas eu vos digo que não. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. O Criciúma continua sendo nosso. O Criciúma continua sendo de cada um de vocês. Por isso que nós precisamos ter união. O Criciúma precisa estar unido ao Executivo, o Criciúma precisa estar unido ao Legislativo. E gostaria aqui de agradecer ao Legislativo criciumense pelo brilhante apoio no momento que vocês apresentaram esse projeto de lei. Agradecer ao brilhante parecer desta casa, na pessoa de seu jurídico, muito bem fundamentado. Conversei com alguns juristas, conversei com alguns especialistas da área, acredito que o doutor Rodolfo também tenha feito isso, e a cada dia que passava a gente sentia segurança naquilo que estava sendo feito por essa casa. Eu não estou aqui para defender A, B ou C ou defender o projeto de lei. Eu estou aqui para dizer a vocês que o Criciúma é muito importante para a cidade de Criciúma. Eu estou aqui para dizer a vocês que se a cidade de Criciúma ela é conhecida, também o é por causa do Criciúma Esporte Clube. Basta nós olharmos em vários campeonatos mundiais, em decisão de Libertadores, em Eurocopa, em Copa do Mundo, sempre aparece um torcedor com a camisa do Criciúma Esporte Clube. O Criciúma hoje tem projetos sociais maravilhosos. O Criciúma tem categorias de base 8, 9, 10, 11, 12, 14, sub-13, sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, talvez o sub-21 e o profissional. A gente faz um trabalho social muito intenso, principalmente no bairro, no Cristo Redentor. O Criciúma defende grandes causas. Se vocês vão ao nosso estádio, toda hora nós estamos fazendo uma defesa do autismo, uma defesa da violência contra as mulheres, uma defesa contra o trabalho infantil. O Criciúma hoje, muito embora tenha conseguido grandes resultados dentro de campo, o Criciúma tem sido muito mais efetivo também fora de campo. E isso representa muitos dividendos para a nossa cidade de Criciúma. E nós devíamos estar orgulhosos disso. Então, senhores vereadores, desnecessário aqui nós falarmos o quanto o time do Criciúma representa também economicamente para o município de Criciúma. O quanto ele movimenta a economia, o quanto ele movimenta as empresas locais, os mais diversos setores da nossa cidade. Seja a indústria, seja o comércio, seja o prestador de serviço. Todos nós acabamos vivendo em torno do Criciúma Esporte Clube. Se vocês não acompanharam, nós estamos agora instalando um novo sistema de LED no estádio Heriberto Wilson, com um show de luzes maravilhosos, que o torcedor no último jogo, a hora que começou a piscar, tu tem aquela sensação de emoção, de arrepio, uma coisa magnífica. É algo novo que nós estamos trazendo. E que tem que ser contemplado, não só por esta casa, mas pelo Executivo também. O Criciúma, o estádio do Criciúma hoje, nós estamos transformando ele, talvez, num grande palco para grandes eventos, inclusive de música na cidade. Claro que devemos ter cuidados com o nosso gramado, são os cuidados necessários, mas o Criciúma também está à disposição do município para isso. E a cereja do bolo serão os 2 novos telões que nós estaremos instalando nos próximos dias, 2 grandes telões de última geração, de 12 por 4 metros. Por isso,
O que vocês vão votar hoje não é questão financeira que está envolvendo. É única e exclusivamente a questão de apoio a uma instituição chamada Criciúma Esporte Clube, que no nosso entendimento, no entendimento da nossa diretoria, no nosso singelo entendimento e no nosso conceito, tem ajudado muito o município de Criciúma. Eu sempre digo, o Criciúma Esporte Clube é aquele filho altivo, belo e honrado do município de Criciúma. Tenho certeza que todos vocês aqui são torcedores, sofrem, como nós sofremos no último final de semana, com uma penalidade máxima, mas graças a Deus o universo conspirou a favor. Então, de coração, em nome do Criciúma Esporte Clube, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a esta casa, que teve a capacidade de trazer um projeto de lei que evidentemente que vai nos beneficiar e que a gente pode também devolver ainda mais para o município daquilo que nós já devolvemos. Eu sempre digo que as portas do Criciúma Esporte Clube dentro da nossa diretoria não estão abertas, elas estão escancaradas. Eu vou citar um exemplo para vocês de quão é importante o apoio público a um clube do tamanho do Criciúma. É um simples exemplo, que não envolve o legislativo aqui, mas envolve a Câmara Federal. O ano passado, o CRB, que é o Clube de Regatas Brasil, que é um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu de 3 deputados federais, nada mais, nada menos, do que 7,5 milhões de reais para investir no Campeonato Brasileiro e subir para a primeira divisão. Eles não conseguiram subir. O Criciúma não teve uma verba pública. Então, onde é que eu quero chegar? Eu não estou dizendo que nós devemos receber verbas públicas. Eu estou dizendo o seguinte, que a comparação do que acontece no Nordeste brasileiro é completamente desproporcional do ponto de vista financeiro do que acontece no Sul do Brasil. Então, nós estamos sempre em situação muito delicada em relação a outros times que têm maiores investimentos. Nós vamos disputar uma Série A agora, e se vocês não têm conhecimento, eu vou deixar bem claro para vocês. O orçamento do Criciúma é 6% do orçamento do Palmeiras. Absurdo. A título de IPTU, eu trouxe aqui para vocês, só para um arrazoado, 12 clubes da Série A têm isenção de IPTU, os nossos concorrentes esse ano. Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo, Vitória. E o Red Bull Bragantino também tem um benefício, que acredito que esteja relacionado ao centro de treinamento deles. Então, nós temos praticamente 13 times que vão disputar a competição junto com o Criciúma, que tem isenção de IPTU concedida pelo município. Portanto, senhores vereadores, gostaria de agradecer ao tempo que me foi concedido mais uma vez, a essa oportunidade que foi concedida ao Criciúma Esporte Clube, e pedir a vocês que, se possível, derrubem o veto do nosso prefeito, para que nós possamos ter a isenção de IPTU, e aí sim iniciarmos uma nova trajetória, todos juntos, em prol do nosso Criciúma. Nós vamos passar. Nosso mandato termina esse ano. Essa diretoria vai passar. Outras diretorias virão. Talvez no futuro, o Criciúma precise muito mais de vocês e do município do que precisa nesse momento. Mas nós precisamos. Nós temos que construir pontes. E a nossa diretoria quer deixar um legado. E cito para vocês 3 exemplos.
um legado que nós deixamos dentro de campo. O Criciúma já está na Copa do Brasil no ano de 2025. Então, a próxima diretoria já vai ter uma receita mínima de 1,5 milhão para tocar o clube ano que vem, que é a Copa do Brasil. Mas nós deixamos também um contrato de patrocínio com a Estrela Bet até o final de 2025. E nós deixamos também a empresa de material esportivo, que nós renovamos o contrato até o final de 2025. Tudo isso para deixar para a próxima diretoria do Criciúma Esporte Clube um clube muito mais redondo, muito mais fácil de tocar do que quando nós assumimos. Volto a repetir, sem demérito aos presidentes anteriores, que eu tenho certeza que muitos se dedicaram para que as coisas dessem certo. Graças a Deus, a gente está tendo sucesso na nossa gestão, estamos conseguindo grandes resultados, mas eu penso ainda que a maior vitória do Criciúma esse ano será a isenção do imposto territorial urbano. Muito obrigado a todos. Nós temos 9 minutos. O vereador Zairo pediu a palavra. Tem som aqui? Senhor Alexandre, em relação a 2 temas que são caros, a questão do ginásio Colombo Machado Salles e a questão do centro de treinamento, que isso afeta 2 bairros, o bairro Cristo Redentor e o bairro Comerciário. Que tipo de investimento público nós poderíamos pleitear para o Criciúma? Qual é a visão que o Criciúma tem sobre essas 2 situações? E falar um pouquinho mais da reciprocidade que o Criciúma já dá para a sociedade. A gente sabe que de ISS pode passar de R$300 mil, a gente sabe do futebol feminino, a gente sabe dos tigrinhos. Na verdade, o clube já dá a retribuição social, ele só não tem apoio público. Então, quero dizer para o senhor que o Poder Legislativo está aqui, está presente e fará a sua parte. Vereador Zairo, o centro de treinamento, o bairro, ele, em alguns dias da semana, já está à disposição do bairro, para que os seus moradores, principalmente as crianças, possam fazer um trabalho lá. Em relação ao Colombo Salles, esse assunto ele está atrelado ao nosso Conselho Deliberativo, está sendo realizado um projeto. Esse projeto ele pode ser um projeto de revitalização de todo o ginásio Colombo Machado Salles. Nós precisamos orçar isso para ver quanto é que vai ser o valor final, como também de desmanchar o Colombo Machado Salles e fazer uma outra obra ali. Nesses 2 cenários, não há dúvida de que o bairro Comerciário possa ser integralmente contemplado, tá, para que também o Criciúma possa servir a esse bairro, que é um bairro maravilhoso da nossa cidade, é um bairro onde o clube está situado e o bairro qual a gente espera que as nossas instalações fiquem ali por muito tempo. Isso até foi um motivo de discussão no nosso Conselho Deliberativo, que o melhor lugar hoje para se manter o estádio Heriberto Wilson ainda é no bairro Comerciário. Então, a gente olha com muito carinho, e é questão de nós conversarmos, de nós sentarmos e recebermos as ideias e implantá-las. Não há qualquer problema, o Criciúma está aberto completamente a essas situações. Tem mais algum vereador que quer fazer algum tipo de questionamento? Senhor Alexandre, Vossa Excelência tem 6 minutos para as suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer, dizer que é muito importante e muito gratificante nós falarmos do nosso clube, porque às vezes é difícil quando você está no momento de baixa, quando os resultados não aparecem, né? Mas o Criciúma hoje já é uma realidade e gostaria que vocês, todos vocês, se orgulhassem do time que vos representa.
o Criciúma Esporte Clube, nós não temos dúvida, ele ainda vai dar muitas alegrias para a nossa torcida, que tem sido diferencial, não só nos jogos em casa, como também nos jogos fora, e vai ser o diferencial, com certeza, no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, presidente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Em nome do presidente Gilmar Guedes, gostaria de externar o abraço fraternal a todos vocês e dizer que o Criciúma está à inteira disposição de cada um de vocês para o que der e vier. O Criciúma, volto a repetir, está com suas portas escancaradas para recebê-los. Muito obrigado. A sessão está suspensa por até 5 minutos para nós nos despedir do convidado. Reabertos os trabalhos, dando continuidade ao horário político. Vereador do PSD, Antônio Manuel. Declina. Vereador Márcio Darós. Ausente. Vereador Salésio Lima. Declina. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondar. Declina. Vereador do Avante, Obadias Benoni. Declina. Vereador do PL, Jair Augusto Alexandre, declina. Vereador Juarez de Jesus, declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 137, autor vereador Salésio Lima. 137 de 2024, perdão. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe da possibilidade de recolocar o abrigo de ônibus na Avenida Universitária, bairro Santa Luzia, de frente à farmácia São João. Em caso de resposta afirmativa, qual o prazo de execução? O requerimento está em discussão. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 138 de 2024, autora, vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: existe projeto para pavimentação asfáltica da rua Imigrante João Sequinel, bairro Quarta Linha, Criciúma? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 129 de 2024, autora vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Construção de faixa elevada para travessia de pedestres na rua Líbero João da Silva, 931, de frente à EMEB, Honório Daltoé, bairro Verdinho. Senhores vereadores, terminado o grande expediente, solicito aos senhores vereadores que confirmem o quórum.
Como é que tu tá? Terminado o grande expediente, passando por isso. Já precisou do som? Agora vai começar aqui. É nessa sequência, tá? Só dar mais uma olhada. Veto. Veto agora. PE 13. PE 16. Tá. Chama o presidente. Em única discussão e votação, veto total 1/2024 do projeto PLC-PL 1/2024, concede isenção do imposto predial e territorial urbano, IPTU, previsto na Lei Complementar número 287/2018, que institui o Código Tributário do município de Criciúma e de outras providências de autoria de vários vereadores. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela rejeição do veto. O veto total ao projeto PLC-PL 1/2024 está em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. São os 40. De novo, boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores e vereadoras, o público que nos assiste, em especial a direção do Criciúma Esporte Clube, a torcida Carvoeiro, o Carvoeiro Doente, os Tigres, a Guerrilha, estão aqui presentes. Uma saudação a todos. Eu quero pedir, então, senhor presidente, o voto contrário a esse veto, a todos os vereadores e vereadoras, porque esse voto contrário expressa nosso compromisso com o Criciúma Esporte Clube. Compromisso que foi cumprido pelos sócios quando atingiram a marca fantástica de 18 mil sócios, compromisso cumprido pelas empresas que compraram os 52 camarotes e praticamente todos os espaços publicitários, e está faltando nessa construção a participação do poder público nessa grandiosa luta entre Davi e Golias. É o que nós temos pela frente. Nosso voto contrário ao veto é apenas um gesto, uma pequeníssima ajuda do poder público em um momento tão especial do clube. Nunca foi uma questão financeira ou de valores, mas sim a vontade política de ajudar. Assim, afirmamos, senhor Alexandre Farias, que estamos presentes e vamos ajudar. Este projeto é de autoria dos vereadores Zairo, Rosenque, Ferrarese, Roseli, Márcio, Giovana, Jair Augusto, Júlio César, Daniel, Salésio, Nicola e Antônio Manuel. E concede, então, a isenção do IPTU aos imóveis do Criciúma, do Heriberto e do bairro Cristo Redentor. Na verdade, concede às entidades esportivas sem fins lucrativos estabelecidas pela Lei 9615/98. E aí tem vários requisitos. Na verdade, ele poderia abraçar também o Próspera, em determinada situação, e o Metropol. O Poder Executivo, vamos ao veto, então, senhor presidente. O Poder Executivo alegou que ele é inconstitucional, e alegando também que, caso o veto seja derrubado, obrigaria o chefe do Poder Executivo a agir em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que o projeto não foi acompanhado do necessário impacto financeiro, enquadrando mesmo como renúncia de receita. Pois bem, nós já estivemos várias vezes no Tribunal de Justiça e fizemos de acordo com a posição do Tribunal de Justiça. Anexamos ao projeto, no seu protocolo, o estudo do impacto orçamentário financeiro, dentro da visão do TJ. Aliás, este é o único anexo do projeto. Então, encontra-se anexado e, de fato, o enquadramento como renúncia de receita obriga a nós, autores, a cumprir um dos dois requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos direto ao artigo que interessa. Nós temos que apresentar a demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária na forma do artigo 12 e de que não afetará as metas de resultados fiscais do município. Importante observar que a lei, então, nos obriga a cumprir este requisito. Ao analisar o inciso 1 do artigo 14, observa-se que ele exige a demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita.
Ao observar o estudo de impacto orçamentário, infelizmente não lido pela assessoria do Poder Executivo, encontra-se estudo que entrega justamente o que é exigido pelo artigo 14, inciso 1º da Lei Complementar. Então, aqui está, senhores, o impacto orçamentário financeiro, ele está anexo, disponível para qualquer um dos senhores que quiser fazer a leitura, desde que deseje ler. Como exigido pelo dispositivo da lei, é possível encontrar que a renúncia foi considerada na estimativa de receita, uma vez que o valor de R$ 165 mil, cobrança de IPTU, foi comparado ao valor aprovado na Lei Ordinária 8494/2023, para o orçamento de 2024 do município de Criciúma, no montante de R$ 1.990.100.000, gerando impacto de 0,008%. Escutou, Tigrão? O impacto é 0,008%, que cumpre também, então, o requisito exigido pela lei de que a renúncia não afeta as contas públicas, porque o impacto é desprezível, Marco Borgo. Desta forma, a alegação do veto oferecida pelo Poder Executivo de que o projeto é inconstitucional por não cumprir requisito exigido por lei não corresponde com a realidade, uma vez que os requisitos formais encontram-se todos cumpridos. Em seguida, todas as páginas da argumentação do veto se resumem à alegação de que o projeto não possui estudo de impacto orçamentário, argumentação que poderia ter sido poupada desde o início, caso o arquivo do projeto fosse lido e, consequentemente, o anexo do estudo do impacto seria encontrado. Porém, Mírida Agostinho, em alguns momentos, a argumentação do veto insinua que existe uma hierarquia entre os poderes executivo e legislativo na proposição desse tipo de projeto. Essa tese da hierarquia foi completamente derrubada pelo STF, que diz o seguinte: tema de repercussão geral 682, que infelizmente a assessoria do prefeito não quis ler. Ele existe na Constituição Federal de 88 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal. É o STF que se manifestou. Acima do STF, só Jesus Cristo, e ele está no meio de nós. Também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem posição firmada. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 7.524 do município de São Miguel do Oeste. O TJ tem posição. E não existe no atual texto constitucional previsão de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo em matéria tributária, ainda que se trate de lei que visa a minoração ou a revogação de tributo. Sendo assim, os argumentos que basearam o veto são inverídicos e não guardam correspondência com a realidade. Uma vez que o veto não contesta todos os argumentos do projeto, é como se o projeto não tivesse sido lido, porque não há contestação nenhuma ao que está colocado dentro do projeto. Da mesma forma, o STF e o TJ de Santa Catarina demonstraram que não existe hierarquia de competência, nós somos concorrentes. Antes exposto, de acordo com o artigo 50 da Lei 9784, nós podemos afirmar que esse ato administrativo ele está imotivado, ele é inócuo, esse veto. O artigo 1º do Estatuto Social do Criciúma diz: o Criciúma Esporte Clube é uma entidade de prática desportiva organizada na forma de associação civil sem finalidade econômica e dirigida por voluntários. Ao derrubar o veto, estamos reconhecendo não apenas a importância do clube como entidade esportiva, mas também seu papel como catalisador econômico e social para a região. O clube gera empregos, atrai turistas, promove o comércio local e, acima de tudo, inspira a juventude a sonhar e a perseguir seus objetivos. A isenção do IPTU é um pequeno gesto, repito, é um pequeno gesto do poder público, que deve ser seguido por muitas outras ações, que são de responsabilidade nossa, das quais nós, vereadores, vereadoras, não podemos nos omitir. Criciúma Esporte Clubes, estamos aqui, estamos presentes e vamos ajudar. O veto continua em discussão.
Não havendo quem... Opa, vereador Nicola, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Eu sei, porque eu sei que o senhor querer falar antes. Eu ia dar a oportunidade para o senhor falar antes, para fazer a defesa do argumento, mas eu estou usando meu tempo, presidente, não tem problema em usar meu tempo e tem a ver com o assunto. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os colegas, boa tarde ao público que acompanha, é muito bom ver as galerias cheias, isso mostra o quanto a pauta ela é importante, o quanto a pauta traz o debate para a cidade. E é bom quando ela traz o debate para a cidade, que acaba reverberando aqui no que muitos chamam de caixa de ressonância da sociedade, que é a Câmara de Vereadores. A pauta de hoje e as conversas que houveram hoje durante o dia inteiro, ela mostra o quanto o assunto realmente estava pipocando. É rádio, é porta fechada, é conversa que nós tivemos aqui, entre nós, antes da sessão, logo que iniciou a sessão. E o argumento que o Alexandre traz aqui mostra o quanto nós estamos corretos no mérito. Primeiro, estamos analisando mérito. Mérito, perfeito, concordamos 100% da casa concorda com o mérito. Podemos discutir a questão constitucional? Podemos discutir. Mas uma coisa é fundamental e que mais me intrigou nessa história toda. Um suposto acordo existente entre Poder Executivo e Legislativo. Acordo do qual eu não participei. Mas que tinham alguns vereadores e em que foi proposto isso. Inclusive a diretoria estava presente, diretoria do Criciúma, em que foi dito que a Câmara poderia apresentar a proposta, iria aprovar a proposta, o Poder Executivo poderia silenciar ou poderia vetar a proposta, iria analisar, mas seria uma das duas situações, e que depois o Legislativo poderia analisar esse veto e, se fosse derrubado, o prefeito poderia entrar com uma ação de inconstitucionalidade e na Justiça iria ser conversado sobre o assunto. O vereador Zairo trouxe vários clubes que já têm esse benefício, em Porto Alegre, o Grêmio Inter. Eu trouxe, durante o debate das comissões, a situação de Recife. Recife, além dos 3 clubes, Náutico, Santa e Sport, terem isenção, a Prefeitura ainda bota R$1 milhão de subvenção em cada um deles. Por quê? Porque sabe a movimentação que traz, assim como foi apresentado pelo Alexandre em relação ao CRB. Então, essa importância ela é muito grande. Muito se falou também durante essa semana sobre contrapartida. Qual seria a contrapartida do Criciúma para com o município? Eu acho que a gente está invertendo as coisas. Nesse momento, a gente tem que perguntar qual é a contrapartida que o município está dando para o Criciúma Esporte Clube. Porque ficou muito claro que o município não está participando tão diretamente no seu maior produto, que é o Criciúma Esporte Clube. É o seu maior produto de venda da cidade. É a nossa maior marca. Em 2008, eu atuava na Rádio Eldorado e eu escrevi uma crônica sobre Criciúma faz pulsar Criciúma. E é isso que acontece. Quando o Criciúma ganha, a cidade fica feliz. Quando o Criciúma perde, a cidade fica triste. Isso acontece, movimenta a parte econômica. O grande estudo que a SATIC está fazendo, vereador Zario, eu estou ansioso por esse estudo da SATIC, vai mostrar a movimentação econômica que o Criciúma gera. A gente está falando aqui de 0,008% da expectativa de receita de IPTU, que hoje é pequena em relação ao tudo que o município arrecada e de toda a sua receita. Então é 0,008% da arrecadação de IPTU. Tu imagina isso na arrecadação completa? É menos ainda. E o que o Criciúma gera trazendo para a cidade os clubes que vêm jogar aqui,
numa Série A ou Série B, 18 clubes vêm para cá jogar contra o Criciúma, ficam em hotel é ISS direto na veia da prefeitura, movimentação econômica em volta do estádio. Em 2019, enquanto eu estava na Fundação Municipal de Esportes, a gente mandou para essa casa um projeto de lei de isenção de IPTU, na verdade, uma permuta de IPTU em relação a escolinhas, a ingresso para as nossas crianças das escolas municipais, foi aprovado, foi encaminhado, a prestação de contas até hoje está lá no site do Criciúma Esporte Clube, por quê? Porque foi bem encaminhado também. Então, quando há boa vontade, se faz. Se tem possibilidade de fazer. Se o veto for derrubado hoje, ele vai ser derrubado pela mobilização que foi feita. Pela postagem da guerrilha, pela postagem da Os Tigres, pela postagem do Criciúma Esporte Clube, pelas manifestações que foram vistas nas redes sociais. Eu não tenho a menor dúvida de que, se for derrubado hoje, vai ser derrubado pela mobilização que foi feita, por olhar as galerias e elas estarem cheias. Porque até ontem, ou hoje de manhã, não iria ser derrubado. Iria ser mantido. Mas a mobilização... Isso é o meu entendimento. Se outro vereador tiver outro entendimento... Mas o meu entendimento é que até hoje de manhã, até ontem à noite, esse veto ia ser mantido. Mas a mobilização feita fez diferença. Meu voto, como está muito claro, é pela derrubada do veto. Acho que o Criciúma merece ainda mais da cidade. No final do ano passado, no início desse ano, eu estive com o Alexandre falando sobre uma situação do Rio de Janeiro, onde a prefeitura foi ainda além. A prefeitura mudou o zoneamento de São Januário, estádio do Vasco, mandou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores e autorizou o Vasco a vender o potencial construtivo do estádio de São Januário, trocando por potencial construtivo na Barra da Tijuca, na Zona Sul do Rio de Janeiro. E esse recurso vai para um fundo que também é gerido pela Prefeitura e pode ser investido na manutenção, na ampliação e na reforma do estádio de São Januário. Porque, óbvio, se parar para analisar, o Vasco vai pensar, no zoneamento ali de São Januário, pode construir até 20 andares. A nossa reforma de São Januário vai levar até 10 andares. Então, tem 10 andares de potencial construtivo no local de São Januário que não vão ser construídos. Então, o Vasco abre mão desses 10 andares, vende esses 10 andares para construtoras que querem construir, e a Prefeitura disse aonde que eles vão poder construir, que é na Barra da Tijuca, 2, 3 bairros lá, e isso fica num fundo que só pode ser usado pelo Vasco para construção, manutenção e reforma de São Januário. Eles não podem usar em receita corrente, em despesa corrente, somente em despesa de capital. Uma outra boa ideia que pode ser feita, mas para isso depende de toda uma análise do Conselho Patrimonial, tem todas essas situações que têm que ser analisadas. Mas pensar formas de ajudar. Pensar formas de encontrar maneiras de ajudar ainda mais o Criciúma Esporte Clube. Continua, presidente. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Demais membros que compõem a mesa, vereadores, boa noite, né? Cumprimentar o Vitor, o Roberto, o doutor Rodolfo, o Jomar, Didé, o Marquinhos, que está ali, né, Viola? Eu que gostaria de fazer algumas ponderações, senhor presidente. Uma, deixa bem claro que nós precisamos realmente considerar na questão de mérito, né, a importância que traz o Criciúma em relação ao retorno econômico e financeiro, cuja matéria a gente já vem tratando há bastante tempo nessa casa. E o vereador Nicola traz, né, o vereador José Nicola traz as questões relacionadas a o que representa, qual é o impacto que isso representa
em termos de hotelaria, de atividade formal, que recolhe de ISS. E a gente fez um cálculo muito estimado que representa, a nível de arrecadação de ISS, em torno de R$300 mil, Alexandre. Alguma coisa em torno de 300 mil, seja através da venda da arquibancada, enfim, né, dá R$300 mil aproximadamente, 270 e alguma coisa, de acordo com a estimativa de público antes, né, e o que se imagina nesse momento. Então, alguma coisa em torno disso. Ou seja, tivemos muitas leis aqui nessa casa que foi concedida a isenção. Foram 11 no todo, 11. Como é que é, o vereador? Não entendi, mas se o senhor me permite, eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Né? São 11. O que é isso? Nós somos a favores ao incentivo. Por que somos a favores? Porque o incentivo é uma forma das pessoas, das empresas, contribuir ainda mais com a cidade. Não diferente o clube, que, como diz o vereador Zara, é social, é associação, mas que contribui de verdade. É uma forma de incentivar, não tem dúvida. Ok, poderia, numa construção, ao invés de conceder, criar uma premiação, um subsídio que compensaria. Aliás, na época que o Vaguinho era o secretário-geral, e inúmeras vezes nós estivemos conversando com ele, o vereador Neto deve lembrar muito bem disso, porque já naquela ocasião estávamos construindo a ideia da isenção ou de algum benefício que compensasse o IPTU. Lembra, vereador Neto? Lembra? Foi na época que foi concedido, inclusive, os ônibus para o transporte da base do Criciúma. Ou seja, já existia naquele momento a discussão em relação a isso. Então, eu trago isso para uma grande reflexão. Aliás, nós estamos aprovando nessa casa a desvinculação da COSIP, doutor Alexandre, de 30%. COSIP tem a ver com contribuição. Contribuição é fatura, não se tem que ter lucro. Nós estamos falando de receita de uma fatura que está se cobrando além do que de fato é. Ou seja, estou me referindo a algo, de fato, que nós estamos aí nos próximos dias para aprovar isso. Então, assim, acho que tem umas coisas que a gente dificilmente compreende nesse cenário todo, mas, se o assunto vai para a justiça, como nos parece que vai, através de um ADIM, em que a justiça irá decidir em relação a isso, e é claro que existe repercussão geral sobre a matéria, vereador José, existe, que também tem que ser considerado, então ótimo. Então o assunto derruba-se o veto, deixa-se que a ADIM siga o seu trâmite normal, e aí a justiça certamente irá avaliar se é devido ou não, se a repercussão geral, vereador Zé, se aplica ou não. Se é que realmente essa é a ideia, né? Se esta realmente é o que se propõe, dado aos exemplos trazidos mais diversos, seja pelo vereador Nicolas, seja pelo doutor Alexandre, vice-presidente, matérias que têm que ser consideradas. Ora, se o assunto vai para adiante através da justiça, vamos esperar o Poder Judiciário tomar a decisão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu faço essa breve reflexão, para que a gente entenda de fato, tá, o que representa isso. Aliás, vereador Paulo, talvez esse assunto possa trazer uma outra reflexão, uma grande reforma tributária. Mas uma reforma tributária onde mexa realmente, consiga diminuir na conta do contribuinte. Isso aqui cabe uma reflexão. Aí sim. Porque tu está tirando lá, estão deixando... Não, tem que ser feita uma grande reforma tributária, onde o contribuinte passa a pagar menos. Aliás, se for considerar os 30% da COSIP, já é representativo. Já é representativo. Então, eu acho que o assunto traz realmente uma grande discussão, e a minha posição não é diferente daquela que eu já havia me manifestado. Obviamente, sou totalmente contrário ao veto trazido para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. A vereadora Giovana
Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui. Eu vou ler o que está escrito aqui, porque, na verdade, eu tive uma pequena conversa agora com o doutor Alexandre Farias, e o mérito, a gente não discute aqui o mérito do Criciúma Esporte Clube, de todo o retorno que ele nos traz, né? Então, a gente sabe, nós somos torcedores, sabemos do mérito deste projeto, mas depois da justificativa, depois que o projeto foi para o Executivo e retornou para essa casa, a gente percebeu, inclusive hoje na manhã eu falei na rádio, que em conversa com alguns vereadores, a gente fez uma reunião ontem à tarde, ontem depois da sessão, e a gente percebeu que tinham algumas inadequações. Uma delas, quando a votação do projeto de lei complementar o 01, foram elencadas na justificativa uma série de questões que, com a apresentação do veto pelo Poder Executivo, demonstraram seu desacordo com a Constituição Federal. Quando da votação do projeto de lei complementar número 01 de 2024, foram pontuadas na justificativa uma série de questões que, com o veto, demonstraram não estarem de acordo com a Constituição Federal. Um primeiro ponto, inarredável, diz respeito à ausência de adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário. De fato, anexo à lei consta demonstrativo de impacto. No entanto, além de considerar apenas o IPTU, devido pelo Criciúma Esporte Clube, sendo que a lei é ampla e poderá abarcar outras entidades, já que trata de associações desportivas, sem fins lucrativos, radicadas no município de Criciúma. Sob o argumento de que seria a única entidade beneficiada no ano de 2024, também não observou o disposto do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos demais anos seguintes. Atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ao menos, demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa da lei orçamentária ao estar acompanhada de medidas de compensação no exercício em que iniciar a sua vigência e nos dois seguintes, o que não se observa no impacto apresentado ao PLC 01 de 2024. Nesse ponto importante que se diga, o próprio parecer jurídico da assessoria desta Casa Legislativa ressalva, ao final, a necessária análise do estudo de impacto apresentado pela Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento da Câmara, sob pena de macular a proposição legislativa, sendo que o parecer da comissão se deu pela aprovação sem dispor expressamente sobre o anexo do projeto e sua obediência ao disposto do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, o impacto apresentado não observou o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme bem observado no veto apresentado. Outro ponto disposto na justificativa ao projeto de lei e que foi afastado justificadamente pelo Executivo diz respeito à afirmação de que o Criciúma Esporte Clube se enquadraria como entidade de assistência social. Conforme informações trazidas no veto, o Poder Judiciário já analisou essa questão e concluiu que o clube não demonstrou fazer jus à imunidade ou isenção, não se enquadrando como entidade de assistência social. O processo é o número 5017-89-4-60.2021.8.24.0020 de Santa Catarina. Tampouco se trata de entidade imune. Se assim fosse, sequer haveria incidência no IPTU, já que a imunidade decorre da Constituição Federal. Por fim,
Chegou ao conhecimento dessa Casa Legislativa, por meio do veto apresentado, que em outras oportunidades essa Casa também aprovou e promulgou leis concessivas de isenções. Porém, todas foram julgadas inconstitucionais pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Diante da ausência de adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário, que é esta que falta no caso deste projeto. Dito isto, e eu não tenho havendo compromisso com ele, portanto, porque eu assinei esse projeto junto com o vereador Zairo, porque a gente sabe do quanto Criciúma Esporte Clube representa para a nossa cidade, e esse mérito eu gostaria de continuar dizendo, sou torcedora, meu pai é doente pelo time, enfim. O mérito a gente não tem aqui o que discutir. O problema é que o projeto ele está de uma forma inadequada, sendo assim, nós, como Casa Legislativa, que aqui nós legislamos e temos que fazer da forma adequada, ele não está da forma correta. Assim, eu tenho essa ciência, a gente percebeu pelos nossos estudos, junto com o vereador Salésio Lima, e outros vereadores que também já estavam aqui. Vereador Márcio. Obrigada. Por isso, meu voto é a favor do veto. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui a toda a família Esporte Clube Criciúma. Está desligado? Ah, tá. Quero cumprimentar a toda a família do Esporte Clube Criciúma que estão aqui torcendo para que os vereadores se posicionem, e eu acredito, de forma correta. Senhores vereadores, acompanhamos na reunião com o prefeito, e aqui representando o Esporte Clube Criciúma, lá com o prefeito também, nós tinha o Alexandre, tinha o doutor que estava presente e alguns vereadores. A construção desse projeto foi tratada com o prefeito municipal, que os vereadores podiam ter iniciativa em encaminhar. O vereador Zairo, a qual quero te elogiar pela iniciativa, porque estamos tratando do Esporte Clube Criciúma. O Criciúma que nos traz alegria, traz desenvolvimento para a nossa cidade, desenvolve a economia. O quanto o Criciúma tem feito pelo cidadão criciumense, através de hotéis, através de restaurantes, através do comércio da nossa cidade, trazendo alegria também para o criciumense, não só para o criciumense, para o sul de Santa Catarina. Eu estou aqui defendendo Criciúma porque eu sei o quanto o Criciúma tem trazido na economia do município de Criciúma, tem feito na economia. Não é só o ISS, vereador Kaminski, que o Criciúma paga através dos seus negócios ou do campo do Criciúma, mas todo o comércio de Criciúma também tem um efeito positivo, na contribuição de ISS da nossa cidade. Então, por isso, eu participei da construção, vereador Zairo, assinando o projeto. Tratamos com o prefeito que nós ia tomar iniciativa, encaminhar o projeto, o prefeito ia vetar, voltaria para cá e nós derrubava o veto. Não foi tratado com todos os vereadores, que todos não participaram, mas eu participei. E tenho compromisso com aquilo que eu sempre fiz e faço. Sou contra o veto do Executivo. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Neto. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, público que nos assiste. Momento um pouco delicado, né? Mas quero dizer para os senhores que eu passei por 3 gestões enquanto eu tive dono da Fundação de Esporte
no Criciúma Esporte Clube. Passei pelo Dalfarra, passei pelo Anselmo e passei pelo Guedes. Quero dizer para os senhores que a construção desse vereador, enquanto presidente da Fundação do Esporte, foi fazer uma parceria muito grande com o Criciúma Esporte Clube. Talvez nunca visto na história do clube. Esse vereador que implantou o futebol feminino, morar dentro do estádio Heriberto Wilson, Alexandre Farias está aqui, Paulo César está, sabe da minha lealdade e da minha parceria que eu tenho com o clube. Inclusive, esse projeto que o nobre amigo Camis que falou do transporte, foi nós que implementamos também lá e também a gente fez uma grande parceria de levar a base nas competições que também possam representar futuros a Fundação do Esporte. E também, à noite, a implantação do projeto que leva para a faculdade, para a escola, enfim. Eu tenho uma bandeira, respeito o meu prefeito Cléber Salvaro, mas eu tenho uma bandeira. A minha bandeira é o esporte. E eu tenho lealdade a ela. Foi isso que eu prezei durante os 3 anos. E o meu voto hoje, presidente, é contra o veto. Tá bom? Forte abraço. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Salésio Lima, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, nosso querido ilustre Tigre, que faz um trabalho brilhante no Estado, cumprimentar o Alexandre, o Guedes, meu amigo. Senhor presidente, eu sou do tempo da baixadinha no Heriberto Wilson. Eu não tinha dinheiro para ir na arquibancada e ia na baixadinha. Defendo esse clube, amo esse clube de coração. Frequento, se não todos, mas quase todos os jogos. Mas me decepcionei com a condução desse projeto nessa casa. Alguns vereadores, se eu perguntar aqui, quais os vereadores que não foram nessa reunião? Por favor, levanta o braço. Quem não foi? Alguns vereadores foram no Poder Executivo e discutiram o projeto. E quando chegou aqui, eu estava na minha sala, estava o líder do governo, o Antônio Manuel, e eu tinha feito uma cirurgia e perguntei para ele, fiquei 2 sessões afastado. O que foi? Eu disse, não, está encaminhado e tal, os vereadores que foram. Eu não, volto a repetir, eu não participei de reunião sobre esse projeto. Mérito, mais de 1000% para o Criciúma. Sou eternamente defensor desse clube. Separamos as coisas. E foi muito bem colocado aqui pela vereadora Giovana Benedetti, que essa casa, o jurídico dessa casa deu um parecer para que a comissão de fiscalização analisasse, e eu vou levantar para vocês aqui, o que está no projeto. Aqui está, demonstrativo de impacto orçamentário financeiro, R$50 mil. Da onde é que vem esse recurso? Nós somos legisladores, nós fizemos leis, e nós temos que ter responsabilidade. Volto a dizer, eu defendo esse time de coração. Agora eu não vou fazer média, e vocês vão ver lá na frente, eu falei para o Alexandre ali fora, vocês vão ver lá na frente, a ADIM vai entrar, e o coitado do Criciúma passou por essa exposição toda, para não levar nada. Por que nós não construímos, vereadores? Por que nós não construímos para o bem do clube Criciúma? E eu fui visitado por um vereador dessa casa aqui, que se eu não votasse, era melhor que eu não viesse na sessão. Teologia do cagaço, eu estou no 3º mandato e nunca me omiti. Nunca. E volto a dizer, defendo o Esporte Clube Criciúma. E mais uma. Ainda, por questão de forma de isenção, deveria ter sido disposta em artigo na Lei Complementar 305 de 2018,
que é a lei que institui as isenções para tributos previstos no Código Tributário do município. Não vamos fazer média aqui, jogar para a torcida, uma torcida maravilhosa, honrosa. Eu estava lá, sofri no dia do jogo do Criciúma, e eu quero bem do Criciúma, vamos construir para o Criciúma. Mas dessa forma, não. Não, porque amanhã o Criciúma não vai levar nada, e eu vou voltar se eu estiver aqui na tribuna dessa casa. E vou falar o que eu falei aqui. E, se possível, vou rodar o vídeo da minha fala nessa casa. Por isso, eu sou a favor do veto. Obrigado, senhor presidente. O veto continua em discussão. Com a palavra, vereador Miri D'Agostinho. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, públicos que nos acompanham essa noite, em especial a família Criciúma Esporte Clube. Eu vou me ater aqui na geração de emprego e renda, porque é uma pauta que eu trago muito para essa tribuna. O Criciúma Esporte Clube gera mais ou menos 500 empregos na nossa cidade. Quantos atletas do Criciúma Esporte Clube que adquiriram imóvel na nossa cidade? Então, por isso, o meu voto é ao contrário ao veto do prefeito, para que possamos, sim, cada vez mais incentivar o Criciúma Esporte Clube, porque aqui nesta casa também, muitas empresas dentro de direções, tipo a AM, lá, muitas vezes, que vêm lá, pagando mais de R$50 a entrada no carro de estacionamento. E por isso, eu estou com o Criciúma, sou do esporte, sou do meu externo, tenho uma mágoa com o Criciúma que não consigo colocar o Angelino como profissional. Mas somos campeão para eu, campeão municipal, defendo o esporte, por isso eu voto contra o veto do prefeito Cláudio Solar. O veto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o veto está em votação. Lembrando que é necessário 9 votos para a rejeição do veto. Votação liberada. Votação encerrada. O veto foi rejeitado por 9 votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 10 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Criciúma a firmar convênio com o governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado e da Polícia Civil e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação. E a Comissão de Obras opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Senhores vereadores, vamos prorrogar. Na questão de ordem. Está em votação ainda. Votação encerrada.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores e vereadoras, nós temos uma pauta ainda e a gente pode prorrogar essa sessão para terminar a pauta, né? Tem mais uma, duas... São mais 5 projetos, tá bom? Vamos dar continuidade? Prorrogamos. Pela continuidade, então, da prorrogação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Foi prorrogada a ordem do dia, então. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 1324, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza a afetação da área de utilidade pública para fins de alargamento viário e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade, encaminhou as demais comissões. A Comissão de Obra opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação e a Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Juarez. Votação encerrada. O projeto PE 1324 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 1624, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a participação de forma complementar da Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, mantida pela Fundação Educacional de Criciúma, na prestação do serviço pelo Sistema Único de Saúde, nos termos do inciso 1º do artigo 199 da Constituição Federal e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto PE 1624 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 0624, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que denomina a rua Leandro Vettorazzi. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Neto. Votação encerrada. O PL 06/2024 foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de emenda à lei orgânica, de autoria do vereador Nicola Martins, que acrescenta o parágrafo 3º e o parágrafo 4º ao artigo 67 da lei orgânica do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. Em única discussão e votação na sessão plenária do dia 5, sendo aprovado por 13 votos favoráveis e 3 votos contra.
Agora o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. Precisa de 9 votos. 12 votos. 2 terços. Então, foi rejeitado o projeto de emenda à lei orgânica. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número PLC do Executivo 01/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 287, de 27 de setembro de 2018, a Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, a Comissão de Obras opinou pela aprovação e a Comissão de Educação opinou pela aprovação. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em primeira votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto PLC do Executivo 01/2023 foi aprovado por unanimidade, em primeira votação. Quero, antes de nós encerrarmos aqui, fazer um convite a todas as mulheres, amanhã, dia 27, às 19 horas, no Teatro Elias Angeloni, um evento de homenagem a todas as mulheres. É importante que a Câmara de Vereadores também patrocine, juntamente com a Prefeitura, a Fundação Cultural e também a FASC. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 1º de abril, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.